Bem, dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos fazer algumas pequenas correções, que é o seguinte. Andei observando que quando eu clico aqui e mando alterar, por exemplo, vou alterar aqui para o nome que estava antes e mando salvar, então observe que vem Cláudio aqui, aparece meu nome e aparece a foto da Patrícia, da Cristina Oliveira, aliás. Então isso aqui está errado, não pode acontecer isso de forma alguma. Quando eu editar um nome, após salvar, o nome que aparece aqui tem que ser o mesmo nome correspondente à foto. Então, essa correção nós vamos fazer agora, que é o seguinte. Deixa eu sair aqui. Nós vamos aqui, pressionar F12 e nós vamos fazer a seguinte alteração. Deixa eu dar um F12 novamente, vem salvar. E vou, ao invés de fechar e abrir a tabela, eu vou simplesmente comentar aqui. Dar um F9. E vamos alterar novamente. Então, vamos aqui, Cristina Oliveira. Alterar. 1, 2, 3. Salvar. Ok. E ok. Observe que está Cristina Oliveira 1, 2, 3 e a foto dela. Mas se eu vier aqui pesquisar, essa pesquisa que ele está trazendo aqui é uma pesquisa que já está em memória. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou essa Patrícia Alves, eu vou alterar os dados dela e vou colocar Patrícia Alves 01. Vou salvar, ok. Vou pesquisar novamente e observe que Patrícia Alves já não é a Patrícia 01. Tá vendo? Então aqui não foi alterado. Então para que essa alteração ocorra, nós vamos ter que fazer o seguinte. Eu venho aqui no nosso pesquisa, pressiono F12, tá, F12 novamente, me voltar para o campo aqui. Então, quando eu fizer essa alteração, deixa eu me raciocinar aqui, estou fazendo errado. Eu tenho que vir aqui em DM, eu vou ter que fechar aqui a pesquisa ADO, pesquisa, não, é DM, deixa eu apagar esse campo aqui que acaba atrapalhando. DM ponto ado query ado não tá aparecendo aqui por quê? Data módulo não tá aparecendo também aqui não. Então se não tá aparecendo, tem vai file use unit data módulo pesquisa. Então vem aqui data módulo. Eita. Data módulo não está reconhecendo. Deixa eu ver aqui por quê. Aqui está ok, a conexão está ok. Mas a pesquisa não está ok. Então vamos ado. Ah tá, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Ado query pesc. Então venho aqui em ado tm pesc tech enfim ponto ado query pesc ponto close. Vou selecionar ele novamente, Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser ponto open. Agora sim ele vai atualizar, dá um Ctrl F9, tá ok. Agora sim ele vai atualizar nossa pesquisa. Então, se eu vier aqui, digitar uma letra, apagar, ele vai trazer todos os nomes ou as palavras ou os nomes que contêm a letra C. Então observe que ele trouxe Patrícia Alves 01, Cristina Oliveira 1, 2, 3. E antes, quando eu alterava, não estava vindo a alteração já
de forma automática. Então eu venho aqui, Patrícia 123, vou alterar, vou colocar somente Cristina Oliveira, né? Salvar, ok, aqui está ok. Venho pesquisar e observe que Cristina Oliveira já está atualizado, já não é mais aquele 123. Patrícia Alves 01, vou fazer a mesma coisa, vou alterar, mandar salvar, ok. E observe que aqui já atualizou e vamos em pesquisa e já atualizou também. Então o que acontece? Aqui o que nós fizemos foi simplesmente fechar a nossa pesquisa e abrir ela novamente. Então fazendo isso, ele já atualiza na nossa pesquisa, no nosso formulário de pesquisa. E não há necessidade de eu abrir e fechar a tabela aqui no nosso cadastro de contatos, né? Porque já está trazendo isso de forma automática. Aqui está aparecendo porque nós estamos em modo de projeto. Mas se eu mandar executar, observe que já está atualizado no banco de dados. Se eu vier aqui no banco de dados, dar um executar, está tudo alterado aqui, tudo normal. Então nós, deixa eu ver aqui o tempo, tá 6:10. Tem algumas outras correções que eu vou ter que fazer, que é o seguinte. Observe esse campo data de nascimento. Se eu clicar aqui em alterar, digitar 12/12/1986, uma data aleatória, e eu vier aqui apagar e dar um tab, observe o erro que vai acontecer. Converte erro. Então ele está me informando que a data é uma data inválida. Is no valid date e time. Ou seja, a data e hora não é válida. Ou seja, esse campo, quando você coloca um edit mask, que é este componente aqui, deixa eu ver, deixa eu clicar aqui no formulário, edit mask, que é este campo aqui, ó. Você consegue colocar ele da mesma forma que eu coloquei os outros componentes do data model. Por exemplo, se você coloca uma máscara, então você pode colocar a máscara do tipo telefone, seguro social, data long e por aí vai. Então eu não usei esse componente, mas eu fiz o seguinte: eu usei o data model, dei 2 cliques na tabela pessoa e na data de nascimento eu coloquei uma máscara, edit mask. É a mesma coisa de eu ter pego o componente, porque eu cliquei aqui, de eu ter pego o componente e ter colocado aqui no formulário. É a mesma coisa. Então o que acontece? Quando faz isso, ele automaticamente já acrescenta no nosso campo que está no nosso banco de dados esse tipo de máscara. E infelizmente eles têm um pequeno erro, que é este erro que eu acabei de apresentar agora, e nós vamos corrigir esse erro. Deixa eu ver aqui o tempo da gente, 8:17. Então para corrigir esse erro é bem simples. Você vem aqui nesse componente, né, no Application Events, e na propriedade dele aqui, On Exception, nós vamos colocar o seguinte: se é um erro do tipo converte erro, se é um erro do tipo converte erro, then peg end message box render faz referência ao nosso próprio formulário, e vou colocar aqui a data maiúsculo, né? A data informada é inválida. Opa. Agenda de contatos.
mb, mb icon question, ou information melhor, né? Informar, mais mb ok, ponto e vírgula, beleza. Agora é só colocar um exit, que é para ele sair, não ficar travado. E antes nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos colocar aqui um db datanice.text, vai receber vazio, e esse vem depois, na verdade vem depois. Então o que acontece é o seguinte, se o erro informado for converte erro, então message box, a data informada é inválida, a agenda de contatos, que será o nosso título, o tipo de ícone que irá aparecer, que no caso é uma informação, e se for mbok, ele vai limpar o campo do tipo data de nascimento, .text, limpando, colocando apenas vazio, e esse para poder sair do campo, para não ficar preso. Então dou um Ctrl F9, agora vou executar, vem uma data qualquer aqui, alterar, e observe que deu um erro, mas esse erro é porque nós estamos no Delphi. Se fizermos isso fora do Delphi, não vai dar erro. Então vamos fazer isso fora do Delphi, alterar, observe, a data informada é inválida. Então se eu digitar aqui 12 de 12 de 1996, 86, tanto faz, não importa a data, e dar um tab, ele vai informar a data é inválida. E vai limpar o campo novamente, que é este campo aqui, que é o campo tipo data. E só tem um porém, que ele está, na hora de cancelar, ele está informando a mesma coisa, mas nós vamos corrigir isso aqui. Ó, sempre vai ficar fazendo isso, então eu tenho que ficar informando a data correta para poder cancelar. Mas nós vamos corrigir isso na próxima videoaula, para o vídeo não ficar muito grande, na hora de postar demora muito. Então já se passaram bastante tempo.